Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer para vocês que o Flamengo debate demissão de Sampaoli, mas manifesto de Landim adia demissão. Argentino continua distante de jogadores e dirigentes e ele pode ser demitido ainda em 2023. Jorge Sampaoli não comanda o Flamengo em 2024 e ele ainda pode ser demitido em 2023. A consequência da péssima atuação no 0-0 contra o Internacional foi o aumento da pressão interna pela queda do argentino por diretores influentes no clube. Mas o posicionamento público de Rodolfo Landim freou essa chance. É que o Rodolfo Landim falou ontem que o Sampaoli não cairia antes da final contra o São Paulo. Bom, depois do sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil, onde a finalíssima vai ser no Morumbi, Landim afirmou que Sampaoli será treinador do Flamengo na decisão contra o São Paulo. Aliás, se você quiser saber a minha opinião a respeito do sorteio da Copa do Brasil, vai lá no canal Potência Rubro-Negra, que tá lá o vídeo de ontem falando a respeito da minha opinião. E bom, a respeito também do Landim afirmar que o Sampaoli vai ser o treinador, olha, palavra de dirigente é uma coisa, realidade é outra bem diferente, tá? Normalmente, dirigente brasileiro, quando começa a garantir emprego de treinador, é porque o treinador cai logo depois da primeira ou segunda derrota, tá? Então, eu acho que o Sampaoli corre um sério risco de cair, sim, antes da final contra o São Paulo. Bom, fã do argentino e responsável por sua contratação, o presidente diz ser inadequado o momento para trocar o comando. Eu não acho inadequado não, Landim. Não acho mesmo. Eu acho que qualquer momento entre a derrota para o Olímpia e a final contra o São Paulo é extremamente adequado. Até porque, os jogadores não querem o Sampaoli. 2, os dirigentes não gostam dele, tá? E 3, até alguns membros da comissão técnica não falam direito com o Sampaoli, conforme vocês vão ver aqui, tá? Então, e vamos lá. Dentro do Ninho do Urubu e na Gávea, muitos resistem ao trabalho do argentino. Parte dos jogadores também está insatisfeita, assim como membros do departamento de futebol e funcionários. Jorge Sampaoli ainda é muito frio com o entorno rubro-negro, ou seja, com dirigentes, com o próprio presidente do Flamengo, e ainda está distante do entorno. Mesmo se reunindo com o vice de futebol, Marcos Braz, em um shopping na Zona Oeste nessa segunda, segundo a ESPN, Sampaoli não se abre nem com Braz e nem com Bruno Spindel, o executivo de futebol. É também muito fechado com os outros integrantes da comissão técnica e com o supervisor, Gabriel Andreatta, ou seja, ele fala pouquíssimo com essas pessoas e escuta pouco quem está no departamento de futebol do Flamengo, tá? E Sampaoli também está insatisfeito com a diretoria. Queria outros reforços. Pois é, rapaz, é impressionante. O Sampaoli querer reforços no Santos, como ele queria, vá lá, porque o Santos tinha um elenco curto. Querer outros reforços do jeito que ele queria no Atlético Mineiro, vá lá, porque o Atlético Mineiro não tinha um elenco tão curto, mas tinha mais dinheiro. Foi o começo da época dos 4 R's. Agora, no Flamengo, que ele tem um elenco grande e numeroso, e inúmeras possibilidades de armar o time, ele querer reforços, peraí, né? Ok que o Flamengo precisa de reforços em algumas posições, mas daí a você ficar de mimimi, chorando porque não tem os reforços, peraí, né, Sampaoli?
Peraí, você tem que mostrar sua qualidade com aquilo que tem. Por exemplo, o Abel Ferreira lá no Palmeiras, o maior reforço dele foi o avião. E tá lá, tá classificado para a semifinal da Libertadores. Entendeu? Porque, ainda vai jogar o segundo jogo. Sim, mas meteu 4-0 no primeiro, né? O Internacional tá lá, tá quase classificando para a semifinal também. Joga hoje a segunda partida. E o Flamengo ficou chupando o dedo. Não passou nem das oitavas, né? Além de Alain e Luiz Araújo, os reforços. E também dispensar outros jogadores do elenco. O Sampaoli queria dispensar. Como não conseguiu fazer isso integralmente, ficou frustrado e a pouca comunicação com o comando do futebol passou a ter ruídos. Pois é. Sabedores de que o momento é bem delicado, membros da comissão técnica, que estava completamente isolada do departamento de futebol do Flamengo, quiseram se aproximar de profissionais do clube após 4 meses de Flamengo. E ainda teve o episódio do Pablo Fernandes, que deu o soco lá no Pedro, que complicou ainda mais a relação entre comissão técnica e dirigentes do departamento de futebol do Flamengo. Bom, e você, daí do outro lado, o que você acha, hein? Você acha que o Sampaoli deveria ser demitido antes da final contra o São Paulo? Sinceramente, eu acho que sim. Ok, o Sampaoli é um bom treinador? É um bom treinador, mas não é treinador do nível desse Flamengo. Treinador do nível desse Flamengo seria o Jorge Jesus, que já foi campeão brasileiro, talvez o Dorival Júnior, mas o Dorival tá lá no São Paulo, e tem muito poucos treinadores que aí se adaptariam a esse time do Flamengo, tá? Que tem vários grandes jogadores. E, na verdade, o problema do Flamengo não é só treinador, não é só jogadores, não é só dirigentes, é tudo isso junto, tá? E também porque o que acontece? É a mentalidade pequena dos dirigentes. Marcos Braz, por exemplo, vira para o Gabigol e diz que o gramado do Maracanã não tem que ser, não tem que ser, como é que se diz? Sintético. E para mim, o ideal seria ser sintético. Ele vira em entrevista e diz que não tem que ter psicólogo. O elenco de qualquer grande clube brasileiro tem que ter um bom psicólogo, sim. Uma das grandes razões para o sucesso de Jorge Jesus foi ter o psicólogo da Copa de 94, Evandro Mota. Entendeu? Então o Flamengo tem que repensar isso aí. E cadê um gerente de futebol profissional? Entendeu? O Flamengo tem que ter também. Tem que ter uma gestão profissionalizada do futebol para acabar com essas questões, com essas picuinhas do departamento de futebol. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais novidades do Mengão aqui no canal Potência Rubro-Negra. Aliás, você que está aqui é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos. Aumente o engajamento do canal, tá bom? Tchau, tchau, gente.